Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livros de Teologia. Meu nome é Sueli e é com muita alegria que hoje eu vou estar fazendo um review deste livro aqui. Mas antes, se você ainda não é inscrito neste canal, já te peço, se inscreva, ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí durante a semana. E o livro de hoje o nome do livro é Casamento, Divórcio e Novo Casamento. Perguntas e respostas fundamentais. O nome do autor é Jim Newester. A altura do livro é de 23 centímetros, a largura é de 16 centímetros, a espessura é de 1,8 centímetros, são 319 páginas, as folhas são brancas, o acabamento é de brochura, editora Vida Nova. Copyright 2017 e vindo para o Brasil, primeira edição 2025. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Como que ele é, bonitinho, certo? Olha só, a lombada. E lendo aqui atrás, deixa eu pegar aqui a caneta e ver se tá certinho aí na frente para vocês. A luz tá um pouquinho coisada aí, né? Mas assim ficou melhor, né? Vamos lá. Um guia bíblico sobre casamento. Com décadas de experiência em aconselhamento, Jim explora 40 questões fundamentais sobre a complexidade do casamento, do divórcio e do novo casamento à luz da palavra de Deus. Esta obra de referência para pastores, conselheiros e estudo pessoal também pode ser lida em seu todo como um panorama bíblico sobre o assunto ou em sessões específicas para aconselhamento. E aí aqui tem algumas indicações de alguns irmãos aí na fé sobre o livro, certo? Olha só quem fala aqui, certo? E aí esse livro ele contém orelha, tá? Contém orelha, aqui tem um pedacinho do prefácio. Aqui tem alguns irmãos indicando a obra, eu esqueci, né, o nome certo quando se dá aqui essa parte. Eu comprei, foi no dia 3/5 de 2025, gastei R$ 47,94 pela livraria El Shaddai, ou El Livros. E aí, eu abro aqui tá um pedacinho da ficha catalográfica, tá? Aqui está a folha de rosto. Aqui tem mais o restante da ficha catalográfica. Esse livro tá em primeira edição, tá usando aí a revista Almeida Século XXI para extrair os textos bíblicos. Tá bom? E aqui a indicação, né, para quem tá oferecendo o livro. E aqui tá o sumário. Sumário tem algumas questões aqui legal, que é bom a gente dar uma olhadinha, tá? São divididos em duas partes. Dentro dessas partes, da primeira parte tem 4 partes e dentro da segunda parte tem 3 partes, certo? E a gente vai ler assim, sumário, apresentação, prefácio, agradecimentos e depois a introdução. Primeira parte vai falar sobre o casamento, os alicerces do casamento. O que é o casamento? Por que Deus instituiu o casamento? O que constitui um casamento legítimo? A Bíblia proíbe a poligamia? O casamento deve ser entre um homem e uma mulher? Na segunda parte vai falar sobre preparando-se para a vida matrimonial. Dentro dessa parte aqui vai ter aí 5 tópicos, 5 perguntas, né? A vida conjugal é permitida fora do casamento? Como sabe se Deus quer que nos casemos? Como saber com quem devemos nos casar? Como encontrar um cônjuge e qual o propósito do noivado? Na parte C, como ter um casamento bem-sucedido? Aí fala assim: qual o segredo de um casamento sólido? Quais as responsabilidades de um marido? Quais as responsabilidades de uma esposa? Como proteger o casamento? Como os casais podem melhorar a comunicação entre si? E aí, no quarto tópico,
Desafios do casamento, como os casais podem resolver os conflitos, como confrontar nosso cônjuge, quando um casal precisa de ajuda na solução de seus problemas e como os casais podem resolver os problemas sexuais. Na outra parte aqui, na 20ª pergunta, vai falar assim, ó, como a Bíblia aborda as questões difíceis sobre o sexo, certo? Na segunda parte, vai falar agora sobre o divórcio e novo casamento. E aí diz assim, olha, os alicerces do divórcio e o novo casamento. Aqui são algumas perguntinhas, 5 perguntas. Por que muitas dúvidas sobre o divórcio e o novo casamento são facilmente respondidos a partir da Bíblia? Por que algumas questões sobre o divórcio e o novo casamento são difíceis de responder? O que é divórcio? Por que Deus odeia o divórcio? E por que Deus permite o divórcio? A outra parte aqui, ó, controvérsias em torno do divórcio e novo casamento. E aí fala assim, Jesus ensina a não haver motivos válidos para o divórcio e novo casamento? Paulo ensina a não haver motivos válidos para o divórcio e novo casamento? A Bíblia ensina que o pecado sexual é motivo válido para o divórcio e o novo casamento? O abandono por um não cristão é motivo válido para divórcio e novo casamento? A Bíblia justifica o divórcio por motivos que não sejam o pecado sexual e o abandono? Os divórcios ainda estão casados aos olhos de Deus? Os divorciados, né? Ainda estão casados aos olhos de Deus? E aí, questões práticas. Quais pecados sexuais são motivos válidos para o divórcio? Quando e como o pecado sexual no casamento deve ser perdoado? O que constitui abandono por um cônjuge não cristão? O abuso é motivo para divórcio? É bíblico um casal se separar, mas não se divorciar? Quem decide se um divórcio e um novo casamento é válido? Quando o novo casamento é aconselhável? O que deve ser feito se alguém se divorciou ou se casou novamente de maneira indevida? Como a igreja deve tratar as pessoas que se divorciaram e se casaram novamente? Depois, bibliografia, índice de passagens bíblicas e índice remissivo. Depois aqui a apresentação. Quando entendemos algo, sabemos o que perguntar. Por exemplo, se você entende o livro de Obadias, pode fazer muitas perguntas, mas se você não entende o livro, então sua única pergunta será: esse livro faz parte da Bíblia? Quando você pode fazer 40 perguntas importantes, significa que você entendeu muito bem do assunto. Logo depois, vem então a parte igualmente desafiadora. Uma vez feitas as perguntas, você espera dar respostas claras, coerentes e bíblicas nas quais você fundamenta seu argumento, mas reconhece que existem outras perspectivas e você as respeita. O Dr. Neil Weiser faz duas coisas nesse livro. Ele faz perguntas importantes sobre o casamento, divórcio e novo casamento e apresenta respostas práticas e fundamentadas na Bíblia. Você pensaria que ele deve ter 110 anos para ter acumulado esse tipo de sabedoria, mas de alguma forma ele conseguiu isso em bem menos tempo. Conseguiu amando a Deus, pastoreando uma igreja, amando sua família, sendo cortês ao receber conselhos e críticas, vivendo sobre os ensinos bíblicos e alimentando-se deles, ouvindo antes de falar e amando o próximo. Ao ler esse livro, meu primeiro pensamento foi que ele é perfeito para pastores, presbíteros e líderes da igreja. De maneira sucinta, Jim aborda os assuntos que eles irão encontrar no ministério diário. A obra é excepcional para esses líderes. No entanto, há mais do que isso. Embora o formato do livro seja de pergunta e resposta,
depois de ter lido mais ou menos 2 dezenas de capítulos, descobri que o livro estava me ensinando a como usar a Bíblia para refletir sobre perguntas que fazemos na atualidade. Em outras palavras, Jim prepara o leitor para fazer mais 40 perguntas e considerar 40 respostas sábias. Isso é o que um bom livro deve proporcionar. Outro benefício, quando li esse livro, simplesmente envolvi-me em mais conversas sobre casamento, divórcio e novo casamento. Isso também é função de um bom livro. Aí quem foi que falou aqui foi o Edgar Wesham, conselheiro e membro do corpo docente da Christian Conran Educacional Fundamental, certo? Prefácio. Há mais de 30 anos, tenho o privilégio de ensinar sobre casamento e de me engajar em aconselhamento matrimonial. Tenho ainda o privilégio maior de ser muito abençoado em um casamento que perdura há 37 anos. Essas 2 experiências me ensinaram bastante. Por ter enfrentado questões difíceis e desafiadoras nos aconselhamentos matrimoniais, sou profundamente grato pela inerência, e suficiência da Bíblia. Aí aqui, 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, que contém verdades atemporais que se aplicaram em todas as épocas e culturas. A Bíblia oferece respostas poderosas, autoritativas e proveitosas para quaisquer assunto e quaisquer que encontremos em nossa vida ou quando estivermos aconselhando outras pessoas. Minha esperança ao escrever este livro é esclarecer as respostas àqueles que anseiam conhecer a sabedoria de Deus. Às vezes, imagino este livro sendo usado de maneira diferente. Algumas pessoas talvez o leiam do começo ao fim para terem um panorama de como as Escrituras tratam de vários assuntos relacionados a casamento, divórcio e novo casamento. O formato de perguntas e respostas ajudará a outros que talvez a utilizem como referência, auxiliando-as, respondendo às questões conforme vão surgindo. Além disso, espero que os conselheiros atribuam capítulos diferentes para seus aconselhados conforme surgirem os problemas, né? Por exemplo, como os solteiros podem saber se é a vontade de Deus eles se casarem e como um casal pode resolver conflitos e melhoras a comunicação entre eles. A primeira parte do livro trata de questões que tendem a ser mais pastorais e menos controversas, pelo menos entre os grupos evangélicos que acreditam na Bíblia. A natureza do casamento, a preparação para o casamento, como ter um casamento feliz e como enfrentar os desafios do casamento. Segunda parte trata do que a Bíblia ensina sobre o divórcio e o novo casamento, assuntos com os quais muitos cristãos da atualidade discordam incisivamente. Embora os leitores que discordam de mim não fiquem satisfeitos com todas as respostas que apresento, minha esperança é que reconheçam que procurei entender a posição deles e que os tratei com respeito e honestidade. Além disso, nunca tive a intenção de evitar as questões difíceis e nelas em que tenho dúvidas. Quis mostrar perspectivas diferentes ao admitir minhas incertezas. Aqui tá os agradecimentos. Já deu para vocês terem mais ou menos uma ideia do livro, né? De como aí esse livro ele pode ajudar, né? A trazer muitos ensinamentos para a gente sobre este assunto. Já que não tem muito, assim, ter assuntos, assim, voltados para esse tema, tem.
mas só que são de autores confiáveis, você entendeu? A Vida Nova, eu quero trazer também mais livros voltados a esse assunto, voltados sobre família também. A Vida Nova, por ser uma editora confessional, por ser uma editora que não seja de uma editora que não é duvidosa, então a gente fica até mais respaldados, né, nas respostas, nos autores e tal, né? Não é de cunho liberal, correto? Aqui vai falar aqui sobre a introdução. Vamos ler um pouquinho sobre a introdução? O casamento é um passo importante. A Bíblia começa com o casamento, o de Adão e Eva, e termina com o casamento do Cordeiro e sua noiva, a Igreja. O casamento é concebido por Deus como um retrato de sua amorosa aliança e relacionamento conosco. É mais íntimo que todos os relacionamentos humanos, no qual um homem e uma mulher têm oportunidade de amar um ao outro como Deus os amou. Por meio do casamento, descobrimos mais do amor que de Deus por nós. À medida que nos esforcemos para entender a dimensão do amor de Deus por nós, aprendemos como amar um ao outro no casamento. Como Deus é criador da humanidade do casamento, sua palavra é a fonte autoritativa do que devemos crer e como devemos viver, como afirmou Ray Otterford. O casamento não surgiu de forças históricas. Nós o recebemos pela graça celestial como um bem permanente da raça humana. O casamento pertencia a Deus e era sua prerrogativa defini-lo, como o fez em Gênesis 2:24, definindo-o como uma vida mortal, totalmente compartilhada por um homem e uma mulher. A sociedade em que vivemos tem desvirtuado o casamento. Os votos matrimoniais são transgredidos por meio do adultério e do divórcio. A santidade do casamento é rejeitada, uma vez que os seus privilégios sexuais são praticados sem o compromisso que a união física deve apresentar. Mais recentemente, a sociedade tem procurado redefinir a instituição de Deus, exigindo a legalidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo. A corrupção humana impingida ao dom de Deus não é peculiar à nossa época. A história bíblica retrata pecados sexuais de todos os tipos e até mesmo mostra a tentativa de redefinição por meio dos efeitos da poligamia no plano divino do casamento como união entre um homem e uma mulher. Este livro irá analisar o plano de Deus para o casamento e as dificuldades surgidas devido ao pecado do ser humano. Quase tudo abordado nessa obra seria desnecessário se não fosse a queda da humanidade, poligamia, homossexualidade, adultério, conflito, divórcio e novo casamento. Deus oferece esperança aos homens e mulheres para a instituição do casamento. Nosso maravilhoso noivo, Jesus, veio redimir e purificar a sua noiva, a Igreja. À medida que ele transforma interiormente com o seu amor, somos capacitados a refletir tal amor em nosso casamento. Portanto, além de sermos redimidos como indivíduos, nosso casamento é redimido e assim vai começando a obter a beleza e a alegria do plano original de Deus. De acordo com Ray, nada é mais natural do mundo caído em que vivemos e que a tentativa de edificar um casamento em um alicerce sem Deus. Porém, isso não funciona. Sem a paz com Deus, é inevitável estilhaçarmos a paz que desejamos uns com os outros. Outward continua: somente o Evangelho de Jesus pode nos libertar dessa luta infindável pelo poder de restaurar o romance, a beleza, a alegria e a harmonia
que Deus sempre desejou, certo? Primeira parte, então, vai falar sobre os alicerces do casamento. E aí já vem com a primeira pergunta. O que é casamento? Aí aqui, ele já vai começar aqui, olha. Temos que iniciar nossa conversa com a mais fundamental de todas as perguntas. Sem uma definição correta do que significa o casamento, nossa trajetória será incorreta e todas as respostas subsequentes serão tendenciosas. O entendimento correto da natureza do casamento é decisivo na atualidade, uma vez que a cultura ocidental exige uma redefinição radical do casamento. Essa mudança social resulta do pressuposto de que o casamento é um contrato estabelecido pelo ser humano, que evolui para entender as necessidades de uma sociedade em transformação. Os sociólogos alegam que o casamento foi criado por razões pragmáticas e econômicas. Exemplo, em uma sociedade agrícola, o homem queria ter certeza de ser mesmo pai das crianças que ele sustentava. Quando o casamento é visto apenas como uma invenção da sociedade, as pessoas se sentem livres para redefinir o contrato de casamento de modo que preencha suas necessidades em constantes evoluções. Exemplo, vitalidade da pílula anticoncepcional, a capacidade das mulheres terem mais oportunidade de se sustentarem e a aceitação da homossexualidade pela sociedade. Tim Keller enfatiza que outra mudança significativa começou há mais de um século, quando as pessoas passaram a ver o casamento como uma questão de realização pessoal, mostrando pouca preocupação com deveres ou benefícios de um casamento estável para a sociedade. Essa abordagem levou à criação das leis do divórcio sem culpabilidade e ao aumento dos índices de divórcios. Visto que a autoridade divina foi retirada dos relacionamentos humanos, tudo se tornou possível. O papel bíblico dos gêneros dentro do casamento foi rejeitado como sendo arcaico e patriarcal. Há quem defenda a extinção do casamento de uma vez por todas. Muitos casais heterossexuais vivem juntos sem a intenção de oficializar a união. Casamento entre pessoas do mesmo sexo, algo impensável há uma geração hoje, é prevista em lei e celebrado mundo afora. Contudo, Jesus nos lembra de que não foi assim desde o princípio. E aqui fala, na criação, Deus define o casamento. O casamento é uma ordenação da criação, estabelecida e explicada no sexto dia, quando o Senhor Deus afirmou, não é bom que o homem esteja só, e eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Então da costela que o Senhor Deus que lhe havia tomado, formou a mulher e trouxe ao homem. Então disse o homem, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, portanto o homem foi tomada. Ao unir o homem e a mulher, os elementos básicos do casamento são estipulados. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Tudo o que a Bíblia ensina sobre o casamento flui desses versículos fundamentais. Deus, como Criador e Senhor, é soberano sobre a humanidade, inclusive de nossos relacionamentos. Em sua palavra infalível, atemporal e totalmente satisfatória, ele revelou a natureza do casamento, as obrigações do casamento, quem deve se casar e quando nos é permitido divorciar e casar novamente. Ninguém tem o direito de modificar o que Deus determinou. Aí aqui, uma breve definição do casamento. Indo mais adiante, tá? Já grandinho o vídeo, né? O casamento é uma aliança, Deus faz parte do casamento.
O casamento para o companheirismo, o casamento permite intimidade sexual, o casamento é para toda a vida. Geralmente, a aliança matrimonial é feita em público. Os votos tradicionais do matrimônio resumem as obrigações pactuais do casamento e depois o resumo que traz aqui do capítulo. E depois algumas perguntas para reflexão. Uma das perguntas é: como a perspectiva de uma pessoa tem da criação versus evolução influencia sua opinião sobre o casamento? E aí vai indo. Qual o propósito principal do casamento? Certo? Por que Deus institui o casamento? Aqui já é a segunda, né? O segundo capítulo. E aí vai indo. Mais outra perguntinha. Certo? O que constitui um casamento legítimo? Tá? Aqui tá. Indo mais adiante, gente, a gente já vai ver aqui, ó, preparando-se para a vida matrimonial. E aí começa: a vida conjugal é permitida fora do casamento? Certo? Aí aqui já li uma parte já do livro, já, tá? Aí parei aqui, ó. Até separei aqui, ó. Aí indo mais adiante, pra gente não tomar muita parte do vídeo, olha, já entramos na segunda parte, divórcio e novo casamento. Já começa aqui, ó, os alicerces do divórcio e novo casamento. Porque muitas dúvidas sobre o divórcio e novo casamento são facilmente respondidas a partir da Bíblia. Aqui, quando os cristãos refletem sobre as questões de divórcio e novo casamento, tipicamente são atraídos pelas dúvidas interpretativas mais difíceis, sobre os quais muitos cristãos discordam. Essas dúvidas necessariamente receberão maior atenção neste livro. Entretanto, a maioria dos cristãos que crerem na Bíblia está em pleno acordo sobre o ideal bíblico. O casamento deverá terminar somente com a morte. Também concordam sobre a aplicação de princípios bíblicos na grande maioria dos casos. O plano de Deus prevê o casamento para a vida inteira. Motivos inválidos para divórcio. Isso daqui é muito interessante também. Dá uma lidinha, tá? Olha só, gente, são 9, 10. É muita coisa. Eu posso trazer qualquer dia um vídeo falando dessas 10 aí. E sobre outras questões fundamentais, a concordância geral, depois o resumo e algumas perguntas. Por que algumas questões sobre divórcio e novo casamento são tão difíceis de responder? E aqui mostra aqui algumas informações. Indo mais adiante, questões práticas. Vamos só dar uma pincelada aqui, olha. Quais pecados sexuais são motivos válidos para o divórcio? Que tipo de imoralidade sexual pode acabar com o casamento? O que dizer sobre a luxúria e a pornografia? O que dizer sobre pecados passados? O seu pecado o alcançará? Busque o aconselhamento piedoso e depois o resumo. Quando e como o pecado sexual no casamento pode ser perdoado? E aí vai indo, tá? Indo mais adiante, a gente já vai entrar aqui na parte da bibliografia, tá? Se você quiser se aprofundar mais sobre o assunto. Deixa eu ver aqui. Isso, se você quiser se aprofundar mais sobre o assunto. Aí aqui o índice de passagens bíblicas, você vai encontrar. E depois o índice remissivo. Tá bom? Então, este é mais um review. E aqui está o nosso querido Jim Westhuizer, tá? Se você quiser saber mais sobre ele, aqui está. Então, este é mais um vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você assistiu até o final, deixa seu joinha aí. Se você também não assistiu até o final, pode deixar também, que isso ajudará a engajar ainda mais o canal. Não se esqueça de deixar aí a sua perguntinha, caso você queira, né, que outras pessoas respondam, ou eu mesmo, não sei. Se você já conhecia esse livro, se você já leu esse livro, dá uma pincelada aí pro pessoal que ainda não conhece esse livro, coloca aí nos comentários o que você achou desse livro, do que você discorda dele. Tá bom, meus queridos?
Então, este é mais um vídeo, espero muito que vocês tenham gostado e não se esqueça de nos seguir lá na página lá, Livros de Teologia. É o mesmo logo aí do vídeo aí do YouTube, tá bom, meus queridos? Deus abençoe a todos e tchau! Prontinho, agora tchau.